Olá, o Gente.com de hoje recebe um alpinista que levou o Brasil ao topo dos pontos mais altos do mundo. Ele foi o primeiro brasileiro a chegar ao cume do Monte Everest e também já subiu o K2, considerada a montanha mais difícil de ser escalada. E fez ainda o caminho dos 7 cumes, subiu a montanha mais alta de cada continente. Valdemar Niklevics está lançando um livro sobre estas e outras experiências e conta um pouco sobre as delícias e os percalços dessa vida de aventuras. Prazer falar com você mais uma vez, Valdemar. Imagina. Aliás, um livro que você ensaiou para os 20 anos de carreira e está saindo agora, né, com 26 e pouco. É um livro suado, 7 anos de trabalho, Mira, e um livro que eu fiz com muito carinho e que traz toda a minha trajetória de alpinista até hoje, desde um pouco da vida pessoal do Valdemar, desde o meu nascimento lá em Foz do Iguaçu. Ele está em ordem cronológica, então o primeiro capítulo é de 1966 até 1988, que é quando eu escalei o Aconcagua, e depois, a partir de 1988, cada ano é um capítulo até 2014, esse ano já escalei bastante. Primeira experiência, então, foi o Aconcagua. A primeira experiência na montanha começou aqui na Serra do Mar, perto de Curitiba, no Marumbi. Ali com 14 anos, a primeira vez que eu vi uma montanha, e com 16 eu cheguei no alto do Marumbi, ou seja, o primeiro confronto não foi o que eu cheguei lá em cima, né? Foi a paixão, né? Foi a primeira vez que eu vi o Marumbi. E aí comecei a andar na montanha, caminhar na montanha, acampar na montanha, e já em 88, quando eu tinha 21 anos, já fui então para a Aconcagua, que é a maior montanha das Américas, é quase 7.000 metros. E foi uma experiência muito forte na minha vida, porque o tempo estava muito ruim, eu comecei a entender como é a montanha, a questão da tempestade, dos obstáculos, das dificuldades, das adversidades. Comecei a entender que é a natureza que nos diz quando podemos ou não passar. E depois de 7 dias eu consegui chegar no alto da Aconcagua sozinho. A primeira pessoa, depois de uma semana de tempestade, conseguia chegar lá. Aí isso me emocionou muito, eu chorei de emoção. Engraçado que eu tentava segurar o choro e não conseguia segurar. Aí eu falei, mas o que é isso? O que é o que a montanha está me proporcionando? É incrível, né? E aí eu falei, puxa, eu quero sentir isso em outros lugares, em outros momentos. Só não imaginei que isso fosse acontecer tantas vezes, porque daí eu fui começando a ir atrás das montanhas. Se profissionalizar, enfim. Quando você diz isso, quer dizer, dessa sensação que você teve nesse primeiro contato com a montanha e a natureza que nos conduz. Isso é muito interessante, porque por mais que um atleta, enfim, que um alpinista treine, se prepare, ele tem que ter muita consciência dos limites, né, Valdemar? Mas ao mesmo tempo essa consciência para desejar transpor, né? A questão do limite, você chega naturalmente no seu limite, naturalmente ele se expande, e é uma coisa que eu gosto de lembrar, que eu sou feliz por ter feito tudo isso, mas mais feliz ainda por estar aqui contigo nesse momento, podendo contar essa história, porque é tão triste quando colegas acabam ficando no meio desse caminho. Já tivemos casos. Por algum problema, né, que tenha acontecido. Então, felizmente, eu nunca tive um problema grave comigo, não tenho nenhuma sequela, não tenho nenhum problema, continuo escalando, o que eu acho muito legal. Eu acho que o melhor alpinista do mundo não é aquele que vai na montanha e acaba morrendo por algum problema. O melhor alpinista do mundo é aquele que volta para casa, aquele que continua com o seu sonho, aquele que infelizmente talvez não consiga chegar lá na primeira ou segunda tentativa de uma montanha, mas continua com aquele sonho, continua se desenvolvendo, continua fazendo a sua tentativa e vai lá novamente e chega lá em cima e volta para casa e vai novamente e chega lá em cima e continua com esse sonho. E eu continuo com esse sonho até hoje. Então, continuo escalando. Muitas pessoas pensam, então você não escalou nada mais do que depois do Everest. Nossa, o Everest aconteceu em 95, gente. São 19 anos, quase 20 anos de escalar. Quantas montanhas eu já escalei? Então, a proposta desse livro é justamente isso, trazer para as pessoas, todas essas montanhas que eu escalei, que as pessoas desconhecem. As pessoas pensam que foi só Aconcagua, só K2 e por aí. E você não escala mais? Não, mês passado eu estava no Peru. Escalei 4 montanhas maravilhosas, montanhas difíceis, montanhas lindas. Montanhas que eu sonhava escalar desde 85, quando eu fui a primeira vez para Cusco. Ou seja, eu tenho muitos desafios ainda, muitos sonhos que ainda eu quero realizar. De tudo isso, é tanta coisa que eu imagino que já aconteceu na nossa vida, nessa trajetória, Valdemar, que eu fico imaginando. Teve um fato assim, agora falando do lado bom, tá? Da emoção, do positivo, da beleza desse mundo, dessa natureza que é incrível, que você nunca mais vai esquecer, assim, uma cena que marcou
marcou sua vida? Cada uma das páginas, das 420 Não dá páginas pra desse livro. eleger. Não dá para eleger. Eu posso falar dos momentos maravilhosos que eu tive no Himalaia, dos momentos maravilhosos e dramáticos que eu tive no K2, da conquista de cada um dos 7 cumes, como você lembrou. Sim. Agora, se eu lembrar de um mês atrás do que eu passei no Peru, eu me emociono. É o que tá mais Um mês fresquinho. atrás eu tive na região de Cusco, fui para as montanhas, eu trabalhava como guia de montanha na região de Cusco, levava grupos para fazer o caminho Inca, trabalhei 9 anos lá. E eu sempre sonhei escalar aquelas montanhas. Eu já conhecia muito bem a região de Cusco e seus arredores. E agora eu fiquei 2 meses lá no período da Copa, aproveitei, já que na Copa não valia a pena realmente ficar no Brasil, no meu ponto de vista, né? Então eu fui ter esse meu retiro nas montanhas e eu fiquei vivendo nas montanhas numa comunidade campesina, numa comunidade quechua, e foi emocionante, ou seja, foi mais emocionante ficar com essa empatianta, com essa família de nativos que não tem energia elétrica, que não tem televisão, que nunca viram um iPhone, um tablet, do que realmente escalar as montanhas. Lógico que as montanhas foram importantes para mim, porque eram objetivos que eu já tinha há muito tempo atrás. Então eu lembro com emoção dessas últimas experiências que eu tive agora, semanas atrás, até lógico, de cada uma das montanhas da minha vida. São muitas montanhas. São montanhas no Alasca, são montanhas no Ártico, são montanhas na Groenlândia, são montanhas na Tasmânia, são montanhas no Quirquistão, no Cazaquistão. São montanhas em lugares assim, onde poucos brasileiros já estiveram, e muitas delas, a maioria das montanhas, eu fiz um trabalho aí de pioneirismo no Brasil, de levar a bandeira lá pela primeira vez. Por isso que o título do livro é O Brasil no Topo do Mundo, ou seja, esse esforço de levar o Brasil ao alto de montanhas onde ela nunca esteve antes. E o privilégio que eu tive de ser esse primeiro, né? Não que eu quis ser o primeiro, mas infelizmente nenhum brasileiro havia chegado lá antes. Teve lugar que você chegou e desabou a chorar? Várias. Então, essa é a sensação que eu tenho em quase todas as montanhas, né? Eu me emociono realmente, porque eu faço isso com amor, com carinho. Não é realmente o meu sentimento que me leva para o alto das montanhas. A minha fé é muito grande em Deus, então eu tenho essa relação com Deus muito íntima, uma comunhão com Deus muito grande na montanha, e eu me desabo mesmo, eu me emociono completamente, a minha emoção vem à flor da pele, eu vejo que valeu a pena, e toda essa riqueza de vivências, de aprendizado que eu trago de uma viagem, me dá inspiração, me dá forças para ir para uma nova viagem, para uma nova expedição. Então não é um dia que a gente fica na montanha, um fim de semana como a gente fica aqui no Marumbi, são meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses que eu vou e me interno lá no Paquistão e fico lá convivendo com aquela população, convivendo com aquela natureza que muitas vezes é hostil realmente, mas muitas vezes é maravilhosa, é um paraíso, o vento para, o céu fica azul, as flores saem, né, nesse momento, a montanha fica cintilante, é um momento assim que você pode ver em filme, mas que infelizmente muitas vezes eu estive lá dentro desse cenário, eu vi esse cintilar, essa energia da natureza. E eu vi que né? e eu vi que o homem, nós podemos desfrutar dessa criação, né? Podemos, desde que a gente tenha desprendimento, desde que a gente realmente queira fazer isso, né? A gente coloca obstáculos, um dos obstáculos que muitas pessoas colocam é a questão financeira. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não posso. Muita coisa eu fiz sem dinheiro. As minhas primeiras trilhas aqui na Serra do Mar, ou para quem quiser fazer o alpinismo, basta pôr a mochila nas costas e sair andando. Não precisa pegar um avião, não precisa pegar um ônibus, mas sai com orientação, andando. né? Melhor não Lógico, sair sozinho, lógico, sem conhecer caminho, enfim. lógico. A gente vai fazer um intervalo e nós voltamos continuando nessa linha de raciocínio, até para você também orientar as pessoas que têm esse sonho, que querem ter essa oportunidade também. Mas vamos falar de desafios, vamos falar de riscos que você já correu e até de polêmicas que você já enfrentou também. Rapidinho nós voltamos.